E aí, galera, vamos que vamos. Nós vamos falar hoje, continuamos a nossa fala sobre democracia. Semana passada nós falamos sobre a democracia, né, como a sua história, né, a sua historiografia da democracia, como que ela foi passando de tempos em tempos. A gente vai falar rapidamente sobre as formas de democracias, né, que a gente conhece hoje. Primeiro, vamos utilizando ainda da questão histórica. A gente tem aqui a democracia direta. Não vou parar muito nisso aqui porque é aquilo que a gente falou da democracia atendida pelos gregos. Não vamos confundir, gente, democracia direta com democracia irrestrita, tá? Na verdade, a democracia ateniense ela era muito restrita, né, somente aos homens atenienses, né, que tinha toda aquela questão para se saber como se considerar ateniense. E essa democracia direta porque, na verdade, o cidadão, aquele que podia participar desse exercício, ele estava direto nas discussões, né, não precisava de intermediários, ele estava direto nas discussões, né, nas assembleias que haviam em Atenas. Bem, depois a gente tem a ideia da democracia representativa, que tem muito mais a ver conosco. Esse conceito moderno vai surgir com as revoluções burguesas que houve na Europa, né, as revoluções inglesas e a Revolução Francesa. E aí você vai ter, né, com as ideias iluministas, a própria independência dos Estados Unidos e de outros países, a ideia da democracia representativa, em que, qual o pilar desse modelo? É a soberania popular, só que ela vai se efetivar pelo exercício do voto. Através do voto você escolhe aqueles que vão representar você nessa assembleia. A democracia direta, ela, por exemplo, não teria como funcionar no Brasil, num país de quase 220 milhões de pessoas, onde você teria uma grande dificuldade, né, de reunir o impossível é unir essas pessoas todas. Então, por isso, a questão da democracia representativa seria ter essa característica em que vai haver a representação política, né? Você vota naquele que vai te representar e esse sim vai estar nas instâncias onde vai tomar essas decisões, né, sobre o país, e aí está essa questão, né, da cidadania. Então tá aí, ó, na parte de baixo, o modelo se caracteriza pela representação política. Na democracia representativa, as deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. A participação dos cidadãos é indireta, periódica. Aqui no Brasil, né, por exemplo, 4 em 4 anos você elege deputados estaduais, federais, aí senadores, daqui a pouco 4 em 4 anos os vereadores e assim por diante. Esse ano, por exemplo, é ano de eleições municipais, em que você vai escolher para o executivo, o prefeito, e para a Câmara, né, legislativa local, né, os vereadores. Formal e se expressa por meio das instituições eleitorais. Bem, então a gente aqui já entende, né, as primeiras características dessa estrutura que é a ideia da nossa democracia. Bem, aqui mais a gente falando da democracia participativa. Em muitos países ocidentais, como os da América Latina, a democracia representativa mostrou-se incapaz de fazer com que os governos agissem de acordo com os interesses da maioria dos cidadãos. É claro, essa democracia muitas vezes controlada, né, pelas elites, né? Então há uma deficiência nesse sistema representativo, que deveria representar todas as... Não, claro que a elite teria que ter seus representantes, sim, também, mas deveria ter representantes de todas as camadas da população, coisa que não acontece. E aí, as propostas dessa democracia participativa é ampliar a participação cidadã nos assuntos públicos, né? Apesar de não ser amplamente adotada, a democracia participativa visa propiciar uma ação política mais igualitária, baseada em grande número de grupos sociais que, articulados em rede, contribuem para orientar as ações governamentais no sentido de atender às necessidades da maioria dos cidadãos. E aí vem o que acontece? São aquelas assembleias que existem principalmente nos municípios, em que todos os órgãos consultivos da prefeitura, né, de algumas partes das instituições da sociedade civil, você vai ter participando dessas reuniões comunitárias pessoas, né, que são da sociedade civil e nem estão diretamente na classe política, né? Na verdade estão ali para ouvir, né, o que a classe política tem a apresentar e mostrar a sua participação. Isso aí são os conselhos, por exemplo, que existem, municipais que existem no Brasil. Está aí embaixo aí da imagem. De acordo com Boaventura de Souza Santos, a democracia participativa é exercida por mecanismos que buscam ampliar a participação social. Esse modelo critica o modelo representativo por ter se tornado um método de formação de governo,
quando deveria ser uma prática social que inserisse na política os atores sociais excluídos. E aí, né, é uma forma, é uma tentativa, mas que também tem suas dificuldades, né? Vamos para agora a teoria sobre a democracia moderna. E aí você vai ter, né, dois principais pensadores que a gente vai ter logo do início dessa ideia de democracia moderna. Vocês vão ter, né, primeiro aqui o pensador, né, Thomas Hobbes, né, e aí fala aí, na perspectiva de Thomas Hobbes, a Constituição e o funcionamento de uma sociedade pressupõe que os indivíduos cedam transferência seus direitos naturais, mantendo somente o direito de conservarem a sua vida ao soberano. Né? Isso aqui está falando como se fosse uma monarquia. O autor é um dos mais célebres pensadores da teoria política moderna. E que ele vai dizer o quê? Que na verdade a gente vive de um contrato social, né? Em que esse poder é dado ao rei para que ele cuide, né, de manter essa ordem, né, e a gente se submeta a essa decisão do monarca. O Hobbes ele vai falar principalmente na questão dos reis. Aí você tem outro autor contratualista, e esse sim mais para a ideia do que a gente pensa aqui, por exemplo, no Brasil, que é republicano, é o John Locke. Para ele, o poder soberano deve permanecer na mão dos cidadãos, que são os melhores juízes de seus próprios interesses. Cabe ao governante retribuir a delegação de poderes garantindo as prerrogativas individuais, segurança jurídica, propriedade privada. Assim, o contrato social teria como função garantir os direitos naturais. Para Locke, mais embaixo, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas democráticas, assim como as leis que devem valer para todos. O John Locke claramente, nitidamente mostra, né, o caráter de uma ideia mais republicana. O John Locke ele vai ser responsável, por exemplo, pelas ideias que revolucionaram, por exemplo, a Inglaterra, né, no período que a gente tem da Revolução Puritana, que acaba terminando em República Puritana, e depois a própria Revolução Gloriosa. Porque se não chega à ideia principal dele de um republicanismo, mas você pelo menos tem uma monarquia parlamentarista, né, em que o rei se submete. Na verdade, quem governa a Inglaterra é o parlamento, que seria uma casa com a representatividade. Hoje, né, muito maior, porque se você pensar naquele período, ainda a representatividade mais dos lords. Bem, aí você tem depois o Jean-Jacques Rousseau, né, que está aí, ó, outro filósofo político, que vai se preocupar com o problema da legitimidade da ordem política. Para ele, a desigualdade causada pelo advento da propriedade privada seria causadora de todos os sentimentos ruins do ser humano. No contrato social, seria preciso definir então a questão da igualdade e do comprometimento entre todos. Se a vontade individual é particular, a do cidadão que vive em sociedade tem consciência disso, deve ser coletiva e deve haver interesse no bem comum. A participação política é, então, ato de deliberação pública que organiza a vontade geral. Então ele é a verdadeira ideia, no livro dele de contrato social, da própria ideia verdadeira de democracia, né? Em que, aí sim, ele diz tanto que ele fala que ali que o poder ele emana do povo, né? Não é do político para o povo, mas é do povo para o político. É esse povo que dá poder, né, a esse político. Bem, e aí a gente vai ter mais alguns pensadores que vão falar sobre essa questão de poder, dessa estrutura, né? Um vai ser o Montesquieu, e o Montesquieu a gente tem a ideia, por exemplo, até hoje, que o Brasil, por exemplo, vive sob debaixo disso, de um tripartidarismo de poder, né? Mas de funções independentes, legislativo, executivo e judiciário. Essa ideia vem do livro Espírito das Leis do Montesquieu. E a gente vem depois uma ideia mais forte e dura, que é a questão do Karl Marx, que na verdade eles acreditavam que um governo democrático seria inviável nessa sociedade capitalista em que vivemos. E aí eles vão, claro, defender a ideia de uma ditadura do proletariado para que se alcançasse, né, a ideia do comunismo. Porque a questão deles, ele vai entender que a função do Estado no capitalismo é sempre defender a propriedade, né? E a representatividade fica sempre na mão dos poderes mais elitizados. Então isso aí é uma crítica muito grande à ideia
de que essa democracia que a gente conhece hoje, na ideia do Karl Marx e do Engels, é uma democracia, né, falha. Bem, a gente conheceu aqui as formas de democracia, alguns pensadores que vão discutir essa estrutura de poder democrático, né, e a gente vai fechar por aqui esse papo para a gente entender, né, outros conhecimentos sobre essa ideias de Estado que a gente está falando. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.